amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer
Boa noite a todos vocês que nesse momento param todas as coisas para poder receber o Senhor na sua casa. O seu lar agora se torna a casa dele. Então, louve ao Senhor por isso. A gente quer dar boas-vindas a esse culto maravilhoso de oração, a todos os nossos irmãos aqui da cidade de Palmas, aos nossos irmãos que estão espalhados pelo Tocantins agora aí, ligadinhos nesse momento de louvor, adoração, estudo da palavra de Deus. Bênçãos serão derramadas dos altos céus na tua casa hoje, você crê? Então diz amém aí onde você está. Nós iremos louvar o nome do Senhor nessa noite, iremos ver que o nosso Deus, Ele é um Deus de poder, de maravilhas, um Deus de milagre, um Deus de muito amor. Amém. E para você que chegou em casa nesse momento, vamos fazer esse descanso deleitoso e curvar nossa mente, nossas frontes e pedir a Deus que descanse a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos, nesse momento, elevar a nossa mente a Deus. Oremos. Senhor nosso Pai, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia de trabalho árduo, mas gratificante, Senhor. Que, em meio a tantas dificuldades, o Senhor sempre está conosco, naquele finalzinho do túnel, Pai, aonde achamos que nada que começamos durante a manhã irá acabar bem. Mas temos a confiança em Ti, Pai. E sabemos que lá no finalzinho temos a Tua misericórdia, Pai, a Tua compaixão e o Teu socorro. E que tudo vai acabar bem. Assim também, Pai, como tudo está ruim, sabemos que essa pandemia, Pai, ela vai passar. E possamos passar junto de Ti, junto da sua santa casa, Pai, junto com os irmãos, junto com os amigos, Pai, e que um dia, logo, logo, possamos estar todos reunidos, Pai, na Tua casa. Isso é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Na oração do Pai Nosso está o segredo da vida cristã, da vitória cristã, porque a oração do Pai Nosso, ela fala somente sobre amor. Amar a Deus, tê-lo como o Senhor, reconhecê-lo como o doador de todas as coisas da nossa vida, e para a nossa vida é nele que temos vida. Mas na oração do Pai Nosso também Jesus nos ensina que nós devemos perdoar o nosso irmão se queremos ir a ele com perdão. Devemos amar o nosso irmão se queremos ir a ele receber amor. Então você não gostaria de cantar conosco? Qual é o segredo da oração? Qual a melhor oração para Deus? Canta conosco. Vamos voltar no túnel do tempo e lembrarmos um hino muito antigo da igreja. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se não queres amar, tu precisas lembrar que a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se não queres amar, tu não deves orar. A melhor oração é o amor. Meu Senhor, eu já posso orar. Meu Senhor, eu já posso orar. Aprendi a amar e também perdoar. Meu Senhor, eu já posso orar. Deixa eu me apresentar. Eu sou Paulo Eirã
Eu sou aqui da Igreja Central de Palmas e tenho comigo meus irmãos, né, e minhas filhas. Se apresenta aí, pessoal. Eu sou Ana Beatriz, sou daqui da Igreja Central mesmo de Palmas. Evaristo, da 706 Sul, Palmas. Maria Fernanda, aqui da Central. E quem está tocando para nós, a nossa pianista e diretora de toda essa música que vocês veem em todos os cultos aqui, é a Noemi. Ela também é aqui da Igreja Central. Deixa eu dizer para você uma coisa, que privilégio grande é falarmos com Deus. Que privilégio grande é podermos abrir o coração a Ele. Que privilégio grande é vermos os céus abertos e pronto para derramar sobre nós bênçãos sem medidas, porque a oração é a chave nas mãos da fé, que abre os celeiros dos céus para derramar essas bênçãos sobre os filhos de Deus. Vamos cantar desse privilégio tão especial que é podermos falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em
Estar na presença de Jesus é um momento único que nos torna santos e faz tudo ao nosso redor ficar santo. Que prazer para a alma é estar aos pés de Jesus. Que prazer para a alma é estar em oração. Vamos cantar juntos desse louvor. Santa hora é a hora de oração. Santa hora de oração, reina a paz divina, envolvemos a Cristo, amigo leal. Hora santa em que a Jesus nós podemos falar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, santa hora de oração, quando a alma conduz os pesares da vida aos pés de Jesus e prorrompe em seu louvor como as ondas do mar. Que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, santa hora de oração, quando vê o pecador é vencido com forças que vêm do Senhor, e do céu se faz descer sua graça sem par. Que poder para a alma. Oh, quão doce é orar, doce é orar, com fervor orar, que poder para a alma. Oh, quão doce é orar. Que alegria ter você aqui com a gente ao vivo. Muito boa noite. Boa noite para você de casa que está nos acompanhando pelos nossos canais no YouTube e também pelas redes sociais Adventistas Tocantins. É muito bom ter a sua presença aqui com a gente. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e fique aqui com a gente. Nós temos hoje um culto muito especial, um culto de oração. E você já pode ir deixando aí no chat o seu pedido de oração. Nós vamos ler aqui. Você aí de casa também vai anotar os pedidos dos outros irmãos. Pegue a sua caneta, o seu papel, anote direitinho e nós vamos orar uns pelos outros. Vamos de boa noite? Já tem gente desejando boa noite para os irmãos. Nós temos aqui a Gracilene Santos, foi o nosso primeiro boa noite. Boa noite, irmã Gracilene. Didson Silva. Amém. Boa noite, meu irmão. Nós vamos também de Juan Nascimento. Boa noite, Juan. Meus queridos irmãos, paz do Senhor. Nós estamos juntos em adoração ao nosso Deus. Nós vamos agora, eu vou ler aqui também alguns pedidos. A irmã Arlene Borges Freire Resplandes. Boa noite a todos. Peço oração pela Gidinalva, que está hospitalizada com diagnóstico de eclâmpsia, e também por minha cunhada. Consola. Quanto mais oração, mais poder. Amém. Essa é a nossa esperança, essa é o que acreditamos. Boa noite, peço oração pelo irmão Israel. A irmã Maria Mara pede. Ele está internado na UTI,
que todos possamos orar por sua recuperação. O irmão Israel é um irmão muito querido por nós, como todos que estão aqui. Nós com certeza iremos orar nesta noite, e você de casa também. Quem mais? Deixa o seu pedido. Edmar Arruda pede oração pela sua família e todos os irmãos em Cristo. Sou de Araguaína, Tocantins. Abraço a todos os irmãos. Araguaína, boa noite. Que bom ter conectados vocês aqui com a gente, tá bom? E nós temos também a Fernanda Maria, que diz: Maria Creuza Pereira dos Santos, boa noite. Esse é o meu pedido de oração. Peço oração por toda a minha comunidade. São muitos os pedidos de oração. O culto de quarta-feira para nós é um culto de oração e muitos são os pedidos. Esse é o momento onde nós acreditamos no poder da oração intercessora, onde os irmãos vão orar uns pelos outros. E lá em Atos 1, versículo 14, diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Eles perseveravam em oração. E nós, nessa noite, nós nos uniremos em oração, perseverantes e crendo naquele que tudo pode. Feche os teus olhos e vamos fazer uma oração entregando esses pedidos nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos gratos porque Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus grande em poder e que quando as coisas saem do nosso controle, do que é possível para nós, o Senhor é especialista no impossível. E nós, nesta noite, nós entregamos esses pedidos de oração. Não vou lembrar de todos, Senhor. Vou lembrar do irmão Israel, que está na UTI. Vou lembrar também daqueles que pedem oração pela sua família, pelos amigos, pelos que estão enfermos, pelos que se encontram num estado delicado de saúde, com essa pandemia terrível que é o Covid. E, Senhor, nessa noite, nós, pequenos seres humanos e falhos, nós abrimos o nosso coração a Ti e entregamos a nossa vida, os nossos pedidos, as nossas súplicas nas Tuas mãos, no Teu altar, crendo que o Senhor pode fazer tudo. Senhor, consola, conforta essas pessoas que estão aflitas, preocupadas, tristes por um ente querido que se encontra debilitado. Abençoe, Senhor, o lar dessa pessoa e lhe dê a paz. Que o Senhor o faça crer que o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos que não há nada impossível para Ti. Se for para a Tua glória, Senhor, restaura a saúde dessas pessoas e que elas possam testemunhar de Ti. Nos dê uma boa noite, um bom culto. Abençoe o pregador dessa noite, que ele fale inspirado por Ti. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por que fugir, por que temer e disfarçar o teu sofrer? Por que lutar para encontrar forças para se defender? Por que pensar que está só, se nosso Pai do céu está sempre olhando por você? O olhar de Jesus está olhando por você. Não importa o lugar onde estiver, nos mais altos montes, no profundo abismo, na imensidão do mar. O olhar de Jesus está olhando por você. Por que buscar na vida aqui prazeres vis e sem valor? Por que trilhar caminhos maus
e se afastar do teu Senhor. Por que temer e fracassar, se nosso Pai do céu está sempre olhando por você? Jesus está olhando por você. Não importa o lugar onde estiver, nos mais altos montes, no profundo abismo, na imensidão do mar, o olhar de Jesus está olhando por você. O olhar de Jesus está olhando por você. Não importa o lugar onde estiver, nos mais altos montes, no profundo abismo, na imensidão do mar, o olhar de Jesus está olhando por você. O olhar de Jesus está olhando por você. Boa noite, tudo bem com você? Muito obrigado pelo privilégio de você estar conosco esta noite. Para você que é a primeira vez que vem assistir ao nosso culto, seja muito bem-vindo. Eu mesmo convidei muitos amigos, familiares, vizinhos. Espero que vocês estejam assistindo o nosso culto, estejam louvando junto conosco. E que privilégio estarmos aqui, né? Confesso que para mim é um desafio novo. Já pude palestrar, já pude pregar em vários lugares, mas é a primeira vez para uma câmera, né? E você aí do outro lado. Que saudade de nós estarmos juntos, reunidos na igreja, a gente falando daqui e os irmãos respondendo, aquele calor humano, mas muito em breve estaremos todos juntos novamente, vai ser uma grande bênção. E hoje também uma responsabilidade muito grande. Nós estávamos até conversando antes do culto, né? Como é que seria ali se eu colocar o cargo que eu tenho na igreja, minha profissão, mas não, eu fui chamado hoje para representar os jovens do Tocantins. E é um privilégio muito grande representar esses jovens. Sou jovem, gosto de falar dos jovens, gosto de trabalhar com os jovens, e que bom que nós temos esse espaço também, como nova geração, para também estarmos compartilhando o que nós sabemos sobre a Bíblia e podemos juntos adorar o nosso Deus. Como a responsabilidade é muito grande, o desafio é maior ainda, eu convido você que está em casa para que nós possamos fazer mais uma breve oração pedindo a presença do Espírito Santo no nosso culto, aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui te adorando mais uma vez. Muito obrigado porque o Senhor tem nos acompanhado em todos os momentos, tem nos protegido e que assim continue. E que muito em breve tudo isso possa passar para que nós possamos estar todos reunidos novamente, estarmos abraçando os nossos irmãos, dando aquele feliz sábado, e que o Senhor nos use mais uma vez nesse culto, que o Teu Santo Espírito esteja presente em cada casa, em cada lugar, em cada ponto que está assistindo a essa transmissão. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom, falando em oração, eu lembrei de um caso que aconteceu com um amigo meu. Eu tive o privilégio também de estudar no Internato Adventista lá no Rio Grande do Sul, o IACS, e eu lembro de um fato muito curioso. Um amigo meu foi tomar o café da manhã dele, e aí entrou no refeitório a menina que ele estava apaixonado. Ele ficou feliz e ele fez uma oração para Deus. Ele contou para nós que a oração dele foi o seguinte: Senhor, se essa é a menina que você quer que eu namore, por favor, que ela escolha para tomar iogurte de morango. E não é que ela escolheu iogurte de morango, e não é que eles começaram a namorar. Quantos aí já não fizeram uma oração assim para Deus? Eu queria que você na sua casa levantasse sua mão se você já orou para Deus assim,
pedindo, escolhendo algo, Senhor, me ajuda, olha, se for para acontecer tal coisa, que isso aconteça, que mostre esse sinal. Quantos já não fizeram isso, né? Muitas vezes fazemos isso. E quando nós temos um chamado também, quando Deus nos chama, não é diferente. A gente sempre quer provar a Deus, a gente quer que Deus realmente confirme o sinal. Às vezes a nossa incredulidade é tão grande que aqui em Palmas a gente fala, Senhor, se Tu está me chamando mesmo para essa missão, para essa função, que chova 3 vezes em Palmas nessa semana. Negócio realmente para que confirme o chamado. Mas nem sempre é assim. Deus pode mandar chuva 3 dias em Palmas? Claro que pode. Mas nem sempre Ele age dessa maneira. E nós temos que acreditar em Deus. E nós vamos falar nessa noite um pouquinho sobre chamado. E desvendar alguns mitos também que nós temos. Por exemplo, você já ouviu uma frase que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos? Com certeza já ouviu, né? Essa frase ela é verdadeira. Com certeza Deus tem o poder de capacitar qualquer pessoa que Ele quer para a sua obra. Mas isso não quer dizer que a gente deve ficar inerte, sabe? Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, não, Deus vai me capacitar. Aí você diz, olha, eu quero ser um missionário em outro país. Aí um amigo seu pergunta, mas você está estudando o idioma daquele país? Não, fique tranquilo, Deus vai me capacitar. Mas você sabe alguma coisa sobre missão? Você já participou de um curso? Já assistiu alguma palestra? Não, fica tranquilo, Deus vai me capacitar. E não é bem assim, isso acaba sendo um mito, uma desculpa. Deus, Ele quer sim te capacitar, mas eu acredito mais que Deus Ele quer potencializar as suas capacidades. Como assim potencializar? Quer ver? Eu vou dar um exemplo na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia? Espero que você tenha trazido aí a sua Bíblia, que esteja com ela em mãos, seja a Bíblia física, a Bíblia no celular, no computador, não importa, mas esteja com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler bastante ela hoje. Vamos lá então para Mateus capítulo 4, os versos 18 a 20, e nós vamos ver um exemplo sobre isso. Mateus capítulo 4, os versos 18 a 20, diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em isso, Deus pegou o que Pedro tinha e potencializou. Pedro era um pescador de peixes. E agora Deus potencializou, deu poder para que ele seja um pescador de homens. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Davi. Davi era um pastor de ovelhas, cuidava do rebanho de ovelhas do seu pai. E Deus potencializou a capacidade que ele tinha e agora ele, como rei de Israel, ele cuidava do rebanho do Senhor. E sabe que ovelha também, ela, se você se descuidar, ela foge, né? Assim como Davi tinha que ficar atento, ele também ficava atento ao povo de Israel para que eles não fugissem, não se misturassem com outros povos, outras culturas. Então Deus potencializou o que ele tinha. E assim é na minha e na sua vida. Qual que é o seu talento? Qual que é a sua profissão? Deus quer potencializar isso para que você seja realmente um missionário para Ele. E uma outra história que eu também lembro é de uma jovem, até aqui do Tocantins, que ela tinha muitas capacidades, falava muito bem, era muito influente. E o pastor da igreja dela falou, não, essa menina, essa jovem, ela tem que ser a nossa líder dos jovens. Ela tem todas as capacidades, todos os requisitos, e eu vou chamá-la para ser a nossa líder jovem. E ele chegou, fez o convite para ela, ela disse, olha pastor, muito obrigado, mas infelizmente eu sou muito ocupada, tenho muitas obrigações, eu faço faculdade à noite, durante o dia estágio, quando eu estou livre, seja no final de semana, durante a semana eu estou estudando, estou fazendo trabalho, então não tenho tempo para a igreja, pastor, me desculpe. E aí o pastor falou, olha, interessante, realmente você é muito ocupada, mas quanto do seu tempo você tem dedicado para Deus? E graças ao pastor, ao convencimento dele, aquela jovem aceitou o convite, aceitou o chamado. Só que muitas pessoas, infelizmente, não aceitam o chamado de Deus por dizerem que estão ocupadas. Eu espero que esse não seja o seu caso,
Porque Deus, Ele não chama somente desocupados. Deus, Ele chama assim pessoas ocupadas, pessoas que talvez nem têm espaço na sua agenda, e Deus muda tudo para que você tenha espaço primeiramente para Ele e para a sua obra. Quer ver um exemplo na Bíblia? Vamos lá então. 1 Samuel capítulo 16. Abra comigo aí a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ler o verso 11 apenas. 1 Samuel capítulo 16, o verso 11 diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Aqui se referindo a Davi, no dia que Saul foi dar a bênção para que ele se tornasse no futuro rei de Israel. O que Davi estava fazendo? Ocupado, cuidando das ovelhas. E não foi somente nesse episódio, quer ver? Passa a página aí, 1 Samuel capítulo 17, o verso 15. Olha só, no meio da guerra, olha o que Davi estava fazendo. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi estava o quê? Trabalhando. Davi tinha sua ocupação e mesmo assim aceitou o chamado de Deus. Vamos ver outro exemplo. Pedro, nós já citamos aqui também a história de Pedro. Abra em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ver, será que Pedro também era desocupado, não tinha o que fazer, e aí deu uma desculpa para Jesus que não podia segui-lo? Será que foi isso que aconteceu? Lucas, capítulo 5, o verso 4 e o verso 5. Diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E aí lá no finalzinho, no verso 11, diz assim: E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Viram? Pedro também era alguém ocupado. Deus quer chamar as pessoas ocupadas. Deus quer chamar pessoas que têm muitas tarefas já, porque Ele tem um chamado para todos. E sabe o que é interessante? Vou contar uma história para você, pessoal minha. Logo que eu cheguei em Palmas, eu convidei uma menina para sair. Estava ali apaixonado por ela, fiz um convite para conhecê-la melhor. E conversa vem, conversa vai. E eu já falei para ela nesse primeiro encontro, eu disse: olha, eu queria já deixar claro para você que eu trabalho para a Igreja Adventista. E pode ser que hoje eu esteja aqui no Tocantins, mas semana que vem, ou ano que vem, ou daqui a 2, 3, 4, 5 anos, eu vá para um outro estado e depois para outro estado. E essa é a minha vida. Você, se quiser namorar comigo, tem que ser assim. E aí, o que você acha que aconteceu? Bom, aconteceu que teve o segundo encontro, o terceiro, o quarto, e nós começamos a namorar e hoje nós estamos casados. E eu queria, inclusive, mandar um grande abraço e um beijo para minha esposa, Ana Paula, que está assistindo. E é assim, ela aceitou porque ela também era uma missionária. Também é uma missionária e sabe que nós temos as nossas ocupações e que Deus quer chamar pessoas ocupadas. Deus não quer chamar você que está aí, talvez sem fazer nada, que não sabe o que é futuro. Deus, Ele tem um plano para todos. E se você pensar assim, não, mas eu já sou um pouco mais velho, já tenho família, já tenho emprego, eu não tenho como largar tudo por causa de Deus, por causa da igreja. Olha que interessante a história que se encontra em Gênesis, capítulo 12. Uma história que você conhece bem. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe cresceram em Harã. Olha só,
se Abraão vivesse nos nossos tempos, quem sabe ele era um funcionário público, já quase aposentado, numa cidade pequena, conhecia todo mundo, a família toda ali ao redor, todo mundo morava perto. E Deus simplesmente falou, olha, todos os planos que você tem, eu tenho planos ainda melhores para você, mas você precisa sair daí, precisa abandonar esses sonhos, esses bens que você tem aí, esse cargo, e você precisa ir para o lugar que eu vou estar te mostrando. E isso pode acontecer com você hoje também. Deus pode ter um chamado assim, para que você, mesmo com uma vida consolidada, atenda ao chamado dele. E um ponto que eu queria agora frisar também é sobre os nossos jovens. É um privilégio estar aqui representando os jovens no Tocantins. E sabe, quando Deus quer fazer algo diferente, quando Deus quer fazer algo extraordinário, algo único, sabe quem que Ele chama? Os jovens. Isso mesmo. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, Daniel e seus 3 amigos. Eram 4 jovens ali em Babilônia. Deus queria fazer algo diferente. Deus precisava de jovens que não comessem aquela comida do rei, aquela comida impura. Jovens que pudessem testemunhar quando todos se ajoelhassem perante o rei, que eles ficassem firmes, adorando apenas ao Deus de Israel. Jovem diferente, um jovem que fez algo que nunca havia sido feito, interpretar o sonho do rei sem ao menos saber que sonho era esse. E assim continua. E ali Daniel e seus amigos jovens fizeram algo extraordinário, algo que nunca havia sido feito antes. Nós podemos citar aqui o exemplo de José também, um jovem, saiu da sua casa, não tinha familiares no Egito, estava sozinho, mas Deus tinha um propósito único para ele. Até mesmo na cadeia, ele dava lá o seu estudo bíblico, ele administrava, ele era um administrador, e foi então depois que ele foi chamado para ser governador do Egito, para futuramente ajudar o povo dele. Algo diferente. E uma história que eu gosto muito, eu já falei 2 vezes aqui, e eu queria ler mais um pouquinho com vocês sobre a história de Davi. Não o rei Davi que nós conhecemos, mas sim o jovem Davi. Olha o que aconteceu, por exemplo, no chamado de Davi. Vamos lá, 1 Samuel. 1 Samuel, você pode abrir aí a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7. Samuel foi enviado por Deus para procurar um novo rei de Israel, porque infelizmente Saul não estava fazendo as coisas certas aos olhos de Deus. E aí Samuel, chegando à casa de Jessé, o que aconteceu? Verso 6 do capítulo 16. Sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E sabe, muitas vezes a gente olha para os jovens totalmente diferentes, às vezes num padrão de roupa, de falar, totalmente diferente de nós, e a gente pensa, não, esse aí Deus não quer chamar, esse aí não, nós queremos um que seja um padrão assim, 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 mas não, olha só, Deus chamou um jovem, e todos pensavam que seria o irmão mais velho de Davi, mas Deus tinha um chamado para aquele jovem diferente, que cuidava das ovelhas, como Ele tem um chamado hoje para muitos jovens. Hoje, por exemplo, eu tenho talvez um pouco de dificuldade para estar falando aqui para uma câmera, mas nós temos quantos jovens hoje que falam diariamente, que se comunicam, que alcançam dezenas de pessoas, usam suas redes sociais para alcançar pessoas e não estão usando um terno, uma gravata, estão ali simples, estão do jeito deles, na linguagem deles e alcançando dezenas, centenas e até milhares de pessoas. E olha só, um dia eu ouvi um culto, essa história também de Davi, e eu nunca me esqueci, eu queria compartilhar com você. Nós já estamos finalizando, aguente mais um pouquinho só. 1 Samuel, capítulo 17, virando aí a sua página, verso 38 a 40, olha o que aconteceu. Davi estava com Saul, e Saul vestiu a Davi de sua armadura. E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar
pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Olha que história! Saul queria que Davi fosse que nem ele, fizesse as mesmas coisas que ele, usasse a mesma roupa, a mesma armadura, a mesma arma, mas Davi não tinha experiência com isso. E muitas vezes a gente quer padronizar os jovens, quer que eles usem determinada roupa, que falem de tal jeito, que façam tal coisa, que preguem desse jeito. E não é assim. Se os jovens estão de acordo com os princípios bíblicos, eles têm outras armas, outras armaduras para utilizar, assim como Davi. E essas armaduras e essas armas, talvez totalmente novas, elas vão matar gigantes, elas vão alcançar o seu objetivo que talvez as armas tradicionais não alcancem. E eu estou falando isso em um momento totalmente diferente da nossa história. Um momento de isolamento, de distanciamento social, um momento de pandemia, e mais do que nunca nós temos visto como as coisas diferentes, como as coisas que os jovens têm feito, têm alcançado as pessoas, de uma forma que nós nunca imaginamos. Eu tenho visto vários jovens fazendo pequenos grupos online, classe da escola sabatina, JA, vigília, tantas coisas online, chamando amigos, familiares que moram perto, que moram longe, e alcançando pessoas que talvez presencialmente nós não alcançaríamos. É algo diferente, não é o padrão, mas o Evangelho tem sido pregado assim. Olha, eu fiquei muito feliz também aqui com a nossa Missão Caleb Online. E confesso para vocês que eu participei de uma reunião que eu vi uma pessoa dizendo: olha, esse negócio online não vai funcionar. Muitas pessoas não sabem usar o Zoom, não sabem usar essas ferramentas. Você vai mandar o link, a pessoa não sabe, ela é de mais idade. E não foi isso que aconteceu. Nós vimos pessoas de todas as idades participando da Missão Caleb, pregando o Evangelho, e foi uma grande bênção. Nunca tivemos tantas pessoas envolvidas na missão, nunca tivemos tantas pessoas recebendo estudos bíblicos, e algo diferente, algo totalmente novo, mas que Deus tinha um chamado para esses jovens mudarem, fazerem algo único, algo extraordinário para alcançar algo único. E eu queria terminar dizendo para você, depois de tudo que nós estudamos aqui, que Deus ele tem um chamado para todos. Não ache que apenas coisas miraculosas, esplendorosas são um chamado, que vai aparecer, o céu vai se abrir, Deus vai falar o seu nome e dizer qual função que Ele quer para você. Pode acontecer, pode sim, mas pode ser algo simples. Pode ser o pastor da sua igreja que te chame, pode ser o seu vizinho, o seu amigo. E é um chamado também, Deus utiliza pessoas. E sabe, Deus ele não limita ninguém. Quando tem o chamado da grande comissão para que nós possamos ir a todo mundo pregar o Evangelho, Ele não limita quem serão as pessoas, quem receberá o chamado para pregar. Não, o chamado é para todos. É para mim que estou aqui, é para você que está nos assistindo, você que está aí deitado na sua cama, você que está no sofá, você que está no trabalho, que está no carro, que está na rua, está, sei lá, fazendo o quê? Deus tem um chamado para você. E Deus quer te usar com os dons que você tem. Ele quer potencializar as suas capacidades. Sabe, uma coisa que eu fico muito triste, uma história da Bíblia que me deixa triste, é quando Jesus está com os discípulos e Ele fala para os discípulos: olha, está vendo essa seara? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E hoje, infelizmente, a seara continua grande e poucos são os trabalhadores. Por isso que Deus está chamando cada um aqui. Nós que estamos aqui na igreja, estamos fazendo esse culto. Você que está em casa, Ele está chamando a todos. Todos nós podemos ser trabalhadores. E não importa a área, seja para pregar, como estou pregando agora, seja alguém para cantar, alguém para tocar um instrumento, alguém para cuidar do som, alguém para abrir a igreja, alguém para fazer algo diferente. Deus tem um chamado para todos, um chamado para mim e um chamado para você. E sabe, eu queria terminar falando para você de um verso que eu gosto demais. Não temos como falar de chamado
sem utilizar esse verso. Isaías capítulo 6, o verso 8. Abra sua Bíblia aí, nós vamos encerrar com esse verso. Olha que coisa maravilhosa, que coisa profunda. Isaías capítulo 6, o verso 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías é a mesma que eu e você devemos dar também. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E para nós terminarmos, eu quero só te fazer uma pergunta para que você reflita nesta noite. Deus está te chamando. Qual será a sua resposta? Vamos orar então para finalizar o nosso culto? Querido Deus, muito obrigado, porque durante toda a história o Senhor chamou pessoas das mais variadas, pessoas de todos os lugares, pessoas que estavam extremamente ocupadas, pessoas que tinham dons diferentes, pessoas que estavam realmente com o coração aberto para ir onde o Senhor mandar. Que nós possamos ser essas pessoas também. A seara é muito grande. Nós vemos o Tocantins aqui, quantas pessoas ainda não te conhecem? Quantas pessoas não te conhecem em Araguaína, Gurupi, Palmas, Porto Nacional, Paraíso, tantas cidades. E nós estamos falando apenas do Tocantins. E nesse mundo, quantas pessoas ainda não receberam o Evangelho? Que todos nós possamos receber e aceitar o teu chamado. Seja ele para qualquer função. Não existe uma função mais importante que a outra. Todas são importantes na tua obra. Todos são trabalhadores para a tua obra. Desde o que aparece em frente às câmeras até os que estão nos bastidores. E Pai, que todos que estão ouvindo aqui, começando por mim, possamos sempre aceitar o teu chamado e dizer que estamos prontos para que o Senhor nos envie. Abençoe cada pessoa que assistiu esse culto e abençoe também aqueles nossos amigos que infelizmente estão passando por problemas de saúde, estão afetados por essa doença, que o Senhor possa curá-los. Que o Senhor continue abençoando a nossa semana e que nós estejamos sempre ao teu lado, até que muito em breve o Senhor volte para buscar a todos nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Ao céu, levantar a minha voz e adorar
eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar.